Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma gravação. Nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Já estamos aqui hoje estudando o capítulo 10. Eu quero ler aqui um trecho para vocês no verso 23 e o 24, capítulo 10 de primeira carta aos Coríntios, 23 e 24, que diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós estamos estudando a parte da carta onde Paulo fala sobre carne sacrificada a ídolos. Essa parte ela vai do capítulo 8 até o capítulo 10. Paulo faz uma divisão muito interessante, onde no capítulo 8 ele expõe o problema, ele deixa claro para os irmãos que existem pensamentos controversos na igreja, né? Tem aquelas pessoas que achavam tranquilo comer carne sacrificada a ídolos e outras pessoas que tinham alguns escrúpulos, não concordavam muito. E Paulo então ensina os irmãos como lidar com esta situação, deixando claro que o amor deve reger todas as decisões, né? O princípio de tudo é o amor. No capítulo 9, Paulo então ele se coloca como um exemplo de alguém que por amor renunciou todos os direitos que ele tinha para com isso então não causar danos à igreja, não causar danos ao evangelho, não causar danos à fé do irmão, ou seja, por amor que ele tinha, ele abre mão de todos os benefícios que ele tinha. Então esse é o princípio do capítulo 9, esse é o tema central do capítulo 9. Já no capítulo 10, Paulo ele vai usar agora um exemplo a não ser seguido. E logo após, ele vai então responder 3 perguntas básicas sobre o assunto. Onde a primeira pergunta que os irmãos tinham dúvida é: eu posso frequentar um templo pagão e lá participar dos sacrifícios que existe neste templo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que os irmãos fizeram a Paulo é: eu posso comprar carne no açougue, no mercado da cidade, e correndo com isso o risco de comprar uma carne sacrificada a ídolo, levar para minha casa, comer normalmente? E a terceira pergunta que Paulo vai responder aqui é: eu posso ir na casa de um amigo descrente, uma pessoa que não que frequenta um templo pagão, e lá participar de um almoço, de uma refeição, correndo com isso o risco, né, de comer uma carne sacrificada a ídolos? Então a gente percebe que entende que praticamente todo o contexto da carta ele está envolto exatamente nessas questões, nessas perguntas, onde eram as dúvidas que os irmãos tinham ali. Paulo então ele vai explicar para os irmãos. Ele usa esse princípio dividindo aqui por temas, por partes, né? E no capítulo 9 também nós queremos dividir aqui para que possa facilitar o nosso entendimento daquilo que Paulo está falando aqui no capítulo 9. Eu fiz uma divisão aqui em 3 partes deste capítulo, onde na primeira parte Paulo ele vai citar alguns israelitas como exemplo a não ser seguido. Ele vai citar alguns israelitas na primeira parte. Na segunda parte, Paulo vai responder a pergunta sobre participar de um sacrifício no templo pagão. E aí, Paulo, posso ir lá, posso frequentar o templo pagão, posso participar de um sacrifício lá, sim ou não? Ele vai responder essa pergunta. E na terceira parte, Paulo vai responder as 2 perguntas restantes sobre a carne vendida no açougue, né? E sobre comer carne na casa de uma pessoa descrente, né? É interessante, a gente faz essa divisão, a gente consegue interpretar e entender melhor aqui o texto, né? Vamos lá. Na primeira parte, Paulo ele cita aqui alguns exemplos dos israelitas, né? Dos judeus, e ele deixa claro que mesmo que todos eles usufruíram das bênçãos que Deus havia os dado, né? Paulo diz que todos eles foram batizados na mesma nuvem,
no mesmo mar, né? Referindo aqui os milagres que eles viveram quando eles saíram do Egito, né? O Senhor abriu o mar para eles passarem, todos eles presenciaram, tinha uma nuvem que os guiava. Paulo fala que todos eles participaram também do pão, né, irmãos? Que referindo-se ao maná que o Senhor mandou para eles ali. Paulo diz que todos eles também beberam da mesma água, né? Referindo-se àquela passagem onde Moisés ele toca na rocha e a rocha brota água, né, irmãos? E ali eles bebem, sacia a sede. Paulo fala, todos eles participaram de tudo isso. Porém, Paulo falou que alguns deles, ou seja, a maioria deles, foram rejeitados por Deus, mesmo recebendo todos esses benefícios, né? A maioria deles foram rejeitados por Deus por vários motivos. E aí, na sequência, ele explica alguns motivos, né? Ele fala que alguns foram idólatras, alguns foram imorais, alguns colocaram Deus à prova, e por esse motivo, a maioria deles foram mortos. E Paulo diz assim que tudo isso aconteceu como exemplo para nós a não ser seguido. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, é muito bom você estudar tudo aquilo que os judeus viveram, tudo aquilo que eles passaram, irmãos, e falar assim, olha, isso aqui eu devo seguir, aquilo eu não devo seguir, irmãos. Nós temos sempre que ter isso em mente, é o que Paulo está ensinando aqui. E por que Paulo está falando isso, né? Exatamente por causa do contexto que ele vem discutindo sobre a carne sacrificada a ídolos, sobre abrir mão dos seus benefícios, né, para com isso não prejudicar o evangelho, que foi exatamente o que os israelitas fizeram. Então Paulo fala assim, não faça aquilo que a maioria deles fizeram, pelo contrário, sigam apenas bons exemplos. E logo na sequência, então, Paulo vai responder as perguntas. A primeira pergunta que Paulo responde é sobre participar de um sacrifício pagão, ir lá no templo. Era muito comum, irmãos. Na verdade, o paganismo era uma realidade ali na cidade de Corinto, né? E praticamente toda a cidade era uma cidade pagã. Existiam muitos templos lá, templos idólatras para todo lado, deusa Diana, Afrodite, e lá naqueles templos era comum, irmãos, as práticas de sacrifício, de rituais. E por mais que a pessoa às vezes se convertesse ao evangelho, começasse a seguir a Cristo, ele tinha sempre um parente que não se convertera, ele tinha sempre alguém, um amigo, uma pessoa que era um pagão, e normalmente eles eram convidados a esta festa. E alguns até frequentavam. Então a dúvida é, eu posso ir, posso frequentar? E Paulo então ele dá aqui uma resposta negativa. Ele fala assim, que aquilo que eles oferecem lá no templo pagão é um oferecimento aos demônios. E Paulo fala assim, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Paulo fala assim, o ídolo não é nada, gente. O ídolo ele não existe. O ídolo ele é algo que o homem cria. Ele não é um Deus. Porém, aquilo que é oferecido lá no templo pagão, todo aquele ritual, Paulo fala que lá é um culto aos demônios e vocês não podem participar disso. A segunda pergunta que Paulo vai responder aqui é sobre comprar comida no mercado, comprar carne no mercado, no açougue e levar para casa. Paulo então fala, você pode comprar de tudo que vende no mercado, pode comprar de tudo, levar para sua casa, porque tudo foi feito por Deus. O Senhor pertence à terra, à sua plenitude, tudo que nela existe, tudo pertence a Deus. Então, sem questionar, sem perguntar, vai lá, compra a sua comida, leva para sua casa e seja feliz. Então aqui já dá uma resposta positiva, né? Primeiro, participar sobre os sacrifícios pagãos e participar daqueles sacrifícios lá, irmãos, daquelas carnes, comer aquele sacrifício que era oferecido lá. Paulo fala, não pode. Porém, você pode comprar de tudo que vende no açougue, levar para sua casa, não tem problema nenhum. Agora, sobre ir na casa de um conhecido, de um parente, de uma pessoa que não é cristã e participar lá, irmãos, de um churrasco, uma comida lá, Paulo fala assim, sobre este assunto, se a pessoa descrente chamar para ir na casa dele, chega lá, coma de tudo que colocar na mesa sem questionar também. Coma, participa. Não pergunte nada para ninguém. Porém, ele dá um adendo. Se alguém falar para você, olha, esta carne é sacrificada a ídolo, Paulo fala, não coma. Não coma por causa da pessoa que te convidou e por causa da consciência. Ele fala, não da consciência sua, mas da consciência
do outro, ou seja, para que você não venha ferir a consciência daquela pessoa, o melhor é você não participar. Não é algo assim que vai te condenar, que vai fazer você... Não é isso. O porém aqui é você não incentivar uma outra pessoa que tem a consciência fraca, ela participar também e com isso ela ser induzida ao pecado. É algo muito importante. A primeira pergunta aqui não é para ir num templo pagão participar lá. A segunda pergunta, pode comprar de tudo que vem no açougue sem questionar. E a terceira pergunta que ele responde é o seguinte: depende, né? Não questione nada, que colocar na mesa você pode comer. Porém, se alguém levantar a mão e falar é sacrificado a ídolo, não coma, porque você não deve fazer o seu irmão morrer por causa do seu estômago. São perguntas interessantes, irmão, são questões do nosso dia a dia, isso é muito presente, né? E nós temos que aprender a lidar com essas situações. Lembrando, irmãos, que todo alimento que nós comemos, que nós compramos no mercado, levamos para dentro de casa, deve ser consagrado ao Senhor, bem como a nossa vida, e tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor com ação de graça, não tem problema nenhum comer para nós. Porém, se alguém apontar e falar não faça isso, é sacrificado a ídolo por causa da consciência do irmão, não coma, tá bom? É um assunto extenso, como eu sempre falo aqui. Eu quero convidar você para ir até a nossa igreja, Igreja Cristã Geração Resgate, né? Vai lá, escuta esta palavra, vamos estudar junto. Temos aí muita coisa boa para aprender nesse texto, muita coisa para a gente estar discorrendo aqui, muito assunto interessante. Vai lá e seja um ouvinte, seja um estudante da palavra de Deus, vai ser muito edificante para a tua vida. Eu te espero lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.